Paulo Salim Maluf tem 82 anos. É filiado ao PP, o Partido Progressista, e atualmente é deputado federal por São Paulo. Filho de imigrantes libaneses, Paulo Maluf é formado em engenharia pela USP. É um dos poucos políticos brasileiros vivos que dá nome a uma linha de pensamento político, o malufismo. Apoiador da ditadura militar, Maluf exerceu cargos por designação do regime. Foi prefeito indicado de São Paulo, secretário estadual de Transportes e governador do estado. Em 1984, perdeu a eleição indireta para presidente da República para Tancredo Neves. Terminada a ditadura, Maluf elegeu-se, pelo voto direto, prefeito de São Paulo em 1992. Mas perdeu outras 4 eleições para a prefeitura e 4 para o governo paulista. Envolvido em escândalos, Paulo Maluf está desde 2010 na lista de procurados pela Interpol, Polícia Internacional. Em 2005, chegou a ficar preso por 40 dias na sede da Polícia Federal junto com o filho Flávio. Entre as ações que relacionam Maluf à corrupção está a acusação de desvio de dinheiro público para um paraíso fiscal. Paulo Maluf nega as acusações e nega ter conta no exterior. Em 2012, Maluf apoiou seu arquirrival PT na eleição municipal paulistana. Ele fez questão de tirar fotos ao lado do petista Fernando Haddad e do ex-presidente Lula. Agora, em 2014, depois de sinalizar apoio ao PT na eleição para o governo paulista, Paulo Maluf desistiu e resolveu apoiar o PMDB. Maluf vai disputar o seu 4º mandato como deputado federal, não fala em aposentadoria, e para presidente da República, o seu partido PP, junto com ele, vai apoiar oficialmente a reeleição da petista Dilma Rousseff. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação está sendo realizada no estúdio do UOL em São Paulo. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal Paulo Maluf, do PP, aqui de São Paulo. Olá, deputado, como vai? Tudo bem? Graças a Deus. A saúde vai bem, o resto resolve. Por que o senhor apoiou o PT há 2 anos aqui para a Prefeitura de São Paulo e agora não vai apoiar o PT para a disputa do governo do Estado? Boa pergunta. Ninguém pode me acusar de oportunista. Fernando Haddad, quando nós apoiamos, tinha 3%. Soninha tinha 4%. Paulinho tinha 5%. Gabriel Chalita tinha 7%. Russomano tinha 21% e o Serra tinha 31%, segundo o Datafolha. Então, veja, Fernando, todo político gosta de ir para o poder. Por que eu não apoiei Serra? Serra esteve na minha casa, me deu muita alegria. E o Serra é um grande administrador. Mas ele veio na minha casa com meu amigo, o senador Aloysio Nunes Ferreira, 2 vezes. Isso em 2012. Cada vez ficou 2 horas. E eu perguntei ao Serra, você já foi prefeito? Assinou para a Folha que ia ficar os 4 anos? Ficou 1 ano e 3 meses e foi embora. Você foi governador, podia ficar 8 anos. Ficou 3 anos e pouco e foi embora. Você foi candidato a presidente e perdeu 2 vezes. Será que você quer ser prefeito? Foi uma pergunta franca. Não, quero terminar a minha vida como o melhor prefeito. Disse, eu tenho o direito de, como ex-prefeito, escolher alguém que queira vir para a prefeitura e não fazer da prefeitura um trampolim. Por isso não fiquei com ele. Não fiquei com o Russomano, porque o Russomano na eleição de 2010, que nós bancamos o partido para ele ser candidato a governador, no fundo, a Folha mesmo publicou no painel. Tem a dupla mano a mano. Era Russomano com Mercadante. Depois a dupla Mercamano. Por quê? Ele foi língua de aluguel, essa que é verdade, para o PT agredindo o Alckmin. Olha, o nosso partido sempre teve de um lado. Você me perguntou por que ficou com a Haddad. Mas nunca se vendeu, nunca vendeu tempo e nunca foi língua de aluguel. Nós apoiamos um candidato que tinha 3%. E está provado que ele não está querendo fazer da política um trampolim, nem um trampolim da prefeitura. Se vai ser bem avaliado ou não, Deus permita que seja, que eu gosto demais dele nos 4 anos.
Mas porque neste ano de 2014 estava mais ou menos acertado que o PP poderia apoiar Alexandre Padilha, que é do PT, para o governo de São Paulo, e no final o PP, a maioria, resolveu apoiar Paulo Scaff do PMDB. O que você está falando é absolutamente verdadeiro, e eu explico por quê. Porque a eleição de 2012 é uma eleição que interessava a cidade de São Paulo, o seu prefeito. Deputados federais e estaduais não tinham nenhum interesse na eleição de 2012. Na eleição de 2014, quando eu pessoalmente fui à Assembleia Legislativa junto com Padilha e lhe dei o apoio, quero lhe dizer que houve um mal-estar no partido. Por que nós demos o apoio? Porque o PP, o Partido Progressista Nacional, está apoiando Dilma Rousseff de maneira pública e lhe deu tempo de televisão. E quando nós almoçamos em Brasília, junto com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do partido, e junto com os deputados do partido, e demos o apoio à presidenta Dilma, eles me disseram, e em São Paulo, por que você não dá um apoio ao Alexandre Padilha? Fizemos o ato. Fizemos o ato, mas depois, verificando a chapa de deputados federal do PT, a de estadual do PT, e verificando, vamos ser muito claros também, o deputado quer ser reeleito. Não é o meu caso. Eu acho que, se Deus permitir, a gente vai repetir a votação, porque eu vivo dos dividendos daquilo que eu já fiz por São Paulo. Mas então nós levamos o caso, de acordo com a convenção do partido, para a executiva. Na executiva eram 17 membros. Eu votei Padilha. O deputado Salim Curiati votou Alckmin. E 15 votaram Scaff. Na direção do PP de São Paulo. Na direção do PP. A direção do PP, vamos ser muito claros, contrariou a minha. Você pergunta, mas você tolerou? Sim, porque em 20 anos que eu sou presidente nacional e local do partido, o presidente é presidido. Ou ele segue aquilo que a sua base quer, ou ele cai. Então, eu nunca caí no meu partido, porque eu nunca fui contra os membros do meu partido. Quando a gente olha a associação dos partidos todos e essa mistura que tem existido entre várias siglas nesta eleição, é correto dizer que a imensa maioria dos eleitores não entende o que está acontecendo com tanto casamento esquisito em estados diferentes? Estou de acordo. Não pode entender, porque você sabe, e eu sou polêmico, porque eu falo a verdade. Você tem aqui 5 ou 6 partidos. O resto é língua de aluguel, que se vende em programas eleitorais para atacar os outros. Veja, nós temos 3 candidatos prováveis e possíveis de ganhar a eleição presidencial. Dilma, Aécio, Eduardo Campos. Mas quantos candidatos a presidente tem? 10? Cerca de 10. Então os outros 7 vêm para querer ser presidente ou vêm para vender a sua língua para agredir os outros? Então, isto aqui é uma coisa nojenta e que tem que acabar um dia. E essas cláusulas de barreira, veja, que nós aprovamos no Congresso para impedir essa proliferação de partidos de aluguel, infelizmente caiu no Supremo. Porque eu acho que partido que não tem, vamos dizer, 10 deputados e não teve 5% dos votos na última eleição, isso não é partido, isso é quadrilha. Doutor Paulo, em 2012... quando o senhor apoiou Fernando Haddad para prefeito de São Paulo, ele acabou ganhando, ele do PT, o senhor pediu que Lula, Haddad, fossem até a sua casa, onde foi selado o acordo. Não, eu não pedi, eu os convidei. Os convidou e eles foram até a sua casa. Quem olha as fotos fica com a impressão que havia um certo constrangimento no ar ali pelo fato de aquelas imagens estarem sendo feitas. O senhor sentiu isso? Não. Fernando, quero dizer o seguinte... foi a coisa mais natural do mundo. Por quê? Eu guerreei, sim, o PT durante mais de 10 anos. Por quê? Porque eu sou um democrata. Eu sou um homem da livre empresa. Eu sou empresário, minha origem é essa. Sou um engenheiro. E quando governei São Paulo, eu governei São Paulo dentro do espírito mais democrático possível. Ora, o Lula, quando veio para a política... ele veio pelo sindicato. A barba dele não vinha até aqui, vinha até aqui. Ele ia para Cuba. Quer dizer, o modelo de Cuba não servia nem para o Brasil e muito menos para Cuba.
Porque eu vou dizer para você uma coisa que você que gosta de estatística deve saber. Quando ele entrou em 59 em Cuba, o Fidel, o maior produtor de açúcar do mundo era Cuba. Hoje, acho que Cuba não produz 2% do que o Brasil produz. E tem o seguinte, quem quiser ir para o Museu de Automóvel, não precisa ir para Detroit, vai para Havana, que os carros da década de 50 e 60 estão lá andando. Muito bem, então, aquele Lula que simbolizava a vinda de Fidel Castro ao Brasil não interessava nem a mim, nem aos brasileiros. Então, eu guerriei muito o Lula nesse aspecto. Agora, Lula, em 2002, foi candidato a presidente. Aquela carta aos brasileiros, feita pelo Palocci, é muito mais uma carta de um partido republicano norte-americano do que uma carta do PT. E quem mudou? Eu não, eu sou o mesmo. O Lula mudou. O Lula hoje está à minha direita. Eu, perto do Lula, me pareço um comunista. Porque se eu fosse presidente, como fui candidato 2 vezes, eu não ia financiar multinacional para trazer indústria para cá. Por exemplo, estão dando dinheiro do BNDES para a BMW e para Santa Catarina. Estão dando dinheiro do BNDES para a Fiat e para Pernambuco. Quer dizer, nunca ninguém na história política e econômica do Brasil favorecer tanto os banqueiros e as empresas estrangeiras como o PT vem fazendo. Então, ele está à minha direita hoje. Então, quando ele esteve em casa, quero dizer para você muito claro, a minha conversa com ele foi de uma alegria, como se 2 amigos se reencontrassem, porque eu tive muito debate com ele. O senhor falou mais com ele depois disso? Tem falado com ele? Bom, eu não tenho agenda para falar com ele, mas não tenho nenhuma dúvida. Se eu ligar para ele, ele me atende. Doutor Paulo, o senhor apoiou Fernando Haddad, então, em 2012, o seu partido aqui na cidade de São Paulo. Fernando Haddad hoje é rejeitado por 47% dos paulistanos. Uma rejeição altíssima. O que aconteceu? Quando você pega uma pesquisa da Datafolha, você pega uma fotografia. É verdade. Você não pega o filme. Pois é, mas o filme dele está piorando, sempre pior. Perdão. Eu, quando também entrei na prefeitura, você pega o Datafolha, e não era muito bem avaliado. Depois de um ano e meio? E saí tão carregado pela população, que eu saí pelo Datafolha com 62% de ótimo e bom, ninguém teve isso, e 30% de regular. Eu era apoiado por 92% da população. Agora, o Fernando está há 1 ano e meio. O que ele fez errado até agora? Pera, eu não sou eu que vou julgar o Datafolha. O que eu torço como ex-prefeito, que ele, quando sair daqui 2 anos e meio, sai até melhor avaliado do que eu saí. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, ele é um homem correto, honesto, a senhora dele é uma senhora de bem, honrada, ele está fazendo o que deveria ser feito e eu acho que um dia vai ser bem avaliado. Por que a população, depois de 1 ano e meio, ainda não entende que Fernando Haddad deve ser bem avaliado, como o senhor diz, e 47% rejeita? Então? Você que estudou lá fora deve conhecer a frase do Winston Churchill. Acho que Winston Churchill é uma pessoa inatacável, não é? O que ele disse sobre a imprensa? There is no public opinion, there is published opinion. Quer dizer, não tem opinião pública. Tem opinião publicada. Você quer ver? Assim, Quer ver? Você não pode dizer que é culpa da mídia, doutor Paulo? Espera. Antes da Copa, a mídia só dava, entendeu? Ônibus incendiado, loja incendiada, carro quebrado, todo mundo era contra a Copa. Mas os carros estavam sendo incendiados. Veio 30 dias de Copa. Então ficou cobrindo a Copa, inclusive Globo, canal de televisão, 3, 4, 5 horas por dia. Acabou a Copa, 87% acharam que a Copa foi um sucesso. Então, Fernando Haddad, eu respondo a pergunta. Fui prefeito, moro nessa cidade, nasci nessa cidade, fui governador e amo essa cidade. Eu torço para que ele vá bem. E não tenho nenhuma dúvida que ele vai terminar o governo com uma excepcional e boa avaliação. Aposto nisso. O fato é que existe... E tem mais. Deixa gravado. Está sendo gravado. Deixa gravado. Se ele continuar administrando, e vai continuar, com a honestidade que ele está administrando, punindo inclusive todos esses fiscais do ISS que emporcalharam a cidade com a aprovação de plantas fantasmas, se ele continuar com essa política honesta, em 2016 o Partido Progressista irá apoiar a sua reeleição.
Doutor Paulo, o fato é o seguinte, o PT enfrenta no estado de São Paulo... O PP ou o PT? PT, Partido dos Trabalhadores, enfrenta no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, em uma parte da região sudeste aí, uma rejeição aparentemente maior do que em eleições anteriores. Isso reflete, por exemplo, no caso aí da aprovação ruim do prefeito Haddad. Temos eleições para governador e para presidente. Espera, você fala e parece que eu estou de acordo. Eu não estou de acordo. Não estou dizendo que o senhor está de acordo, mas isso é o que está sendo apurado nas pesquisas. Acho ele um prefeito correto, decente, está fazendo o que deveria ser feito e vou dizer mais. Vou dizer mais para você. Quando ele recuou no aumento das tarifas de ônibus, ele ajudou quem? Ajudou o governo Ajudou o federal. Brasil. Ajudou o Brasil porque os índices de inflação baixaram. Ele está, na verdade, com o orçamento de São Paulo, subvencionando aquilo que o Guido Mantega devia fazer em Brasília. Eu acho que ele está sendo um grande patriota, o prefeito. Mas deixa eu falar um pouco mais do plano estadual e federal. O fato é que existe uma certa animosidade, talvez, contra o PT, é o que mostram as pesquisas. Não, é o que mostram os jornais. Não, a pesquisa da Datafolha mostra isso. There is no public opinion, there is published opinion. Vamos em frente. Winston Churchill. Tem a eleição esse ano para governador e para presidente da República. Nas eleições de 2010 e de 2012, o ex-presidente Lula teve uma influência grande nas disputas. O senhor acha que neste ano de 2014 o ex-presidente Lula terá também essa influência, embora o ambiente pareça ser mais adverso para ele agora? Acho que sim. Por quê? Porque o Lula se desligou do PT. Tem inclusive uma ala mais à esquerda do PT que critica o próprio Lula. Eu acho que o Lula é uma das coisas boas que Deus fabricou para o Brasil. E vou dizer, se eu olho hoje num ambiente mais longínquo, você não tinha nascido, acho que quando o Juscelino foi presidente, não é? Não. Bom. Então, Juscelino atirou no que viu e acertou no que não viu. Ao fazer Brasília? Quem sustenta hoje o Brasil? É o agronegócio do Centro-Oeste, que está exportando 90 bilhões de dólares que não existia. Quer dizer, nós somos hoje o maior produtor de soja do mundo, estamos indo para ser o maior produtor do mundo. Isso não tem nada a ver com o Juscelino Kubitschek. Espera. Então, o Lula foi o Juscelino da nova geração, porque com toda esta crise que o mundo tem, veja, a Espanha tem 22% de gente desempregada, a Grécia está falida, Portugal agora está falido, uma das famílias mais tradicionais está entregando o banco, entendeu? Pois bem, a Itália também. A França se segura por outras razões. Agora, quem é que está hoje, na verdade, sendo o motor da Europa? É a Alemanha, que perdeu a guerra. Então, neste mundo conturbado, onde a moeda americana se desvalorizou 3 vezes nesses 20 anos, vale 1/3 hoje, onde o Japão, que era o Japão, já não é mais, onde a China se sobressaiu nesses 25 anos, não esqueça que há 25 anos atrás, o Brasil tem uma economia maior do que a China e o segundo país do mundo era a União Soviética. Você vê, a geografia do mundo mudou em 25 anos, mas o Brasil continua crescendo a passos mais lentos do que eu gostaria que fosse mais rápido, mas o Brasil não veio para trás, não. Mas, doutor Paulo, deixa eu refrasear a pergunta, então. A presidente Dilma Rousseff, segundo as pesquisas todas, enfrenta uma rejeição alta. No Datafolha, é 35% no Brasil. No estado de São Paulo, perto de 50%. Ela fez muita propaganda oficial nos últimos meses. A Copa do Mundo teve uma organização, se não perfeita, bem sucedida e as pessoas aprovaram. Segundo o Datafolha. E aprovada. Segundo o Datafolha, exatamente. Agora, segundo o mesmo Datafolha, ela continuou mal avaliada. O que nos garante, como dizem os marqueteiros oficiais aí do governo, que com a propaganda eleitoral a partir do dia 19 de agosto, a presidente Dilma Rousseff vai diminuir a rejeição e, enfim, caminhar para uma reeleição mais tranquila? Veja, Fernando, ninguém no Brasil disputou, ou como candidato, ou apoiando outras pessoas, as eleições que eu disputei.
Eu disputei 22. Você sabe que ninguém disputou isso. Não sou Zaratrusta, também erro. Se eu não errasse, teria sido o presidente da República. Também erro. Mas eu posso, com muita tranquilidade, prever melhor o futuro, vendo o que aconteceu no passado em outras eleições. E o que o senhor acha que vai acontecer? Bom, primeiro, ela é uma mulher correta. Ela não permite o mal feito e não faz o mal feito. Segundo, ela dá tempo integral, porque praticamente não tem família, não tem marido, não tem a filha que está casada no Rio Grande do Sul, ela dá tempo integralismo. Terceiro, ela está focada na solução de todos os problemas. Quer dizer, na crise que aqui tem na Argentina, em outros países da América Latina, na Europa, o Brasil praticamente está passando com quase pleno emprego. Ela não está sendo uma presidenta que você possa criticar. Acho que nesse mundo moderno, ela está sendo uma das melhores presidentes que o Brasil teve. Agora, vem campanha eleitoral. Ela tem 12 minutos. Aécio tem 4. Eduardo Campos, menos de 2. Os outros não existem. Os outros são língua de aluguel que estão se vendendo para alguém. A gente vai ver na campanha para quem. Todos? Hã? Todos os outros? O senhor acha? Os outros todos estão se vendendo. Nós vamos saber para quem quando eles começarem a criticar alguém. Acho que tem alguns candidatos de partidos menores que podem, enfim, ter pouco tempo, pouca representação, mas que são ideológicos. Fernando, você que estudou lá fora, não é possível que a gente tolere um sujeito que tem um deputado e não tem voto, fica com 1 minuto de televisão integral durante 45 dias de graça para falar mal dos outros. Não existe isso. Você sabe que, inclusive, nos Estados Unidos, é o partido que paga. Não é o governo que paga. Aqui não tem horário eleitoral gratuito. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O governo paga as estações de televisão aquele horário para as pessoas falarem. Então espera. Então, você tem 12, 4 e 2, em números redondos. Muito bem. Ela tem o que mostrar. Vou fazer uma afirmação. Na próxima eleição tem um candidato só. Como assim? Só ela. Na eleição deste ano? É. Porque ela vai falar do que ela fez e os outros vão falar mal dela. Não vai ter outro candidato. O senhor está dizendo que, apesar o Aécio não do tem o que mostrar, o Aécio não faz uma declaração, uma só, de programa de governo. Só fica falando mal da presidenta. E o Eduardo Campos, que fez parte do governo do Lula, idem. E ela está fazendo o que? Ela está governando. Ela está tentando resolver os problemas do Brasil e os outros estão loucos para sentar no lugar dela falando mal dela. As projeções de segundo turno hoje, segundo o Datafolha e outros institutos, dizem que seria uma disputa muito apertada entre ela ou Aécio Neves e ela ou Eduardo Campos. Veja, eu não tenho nada contra o Aécio Neves, porque o Aécio Neves, que é Aécio Neves da Cunha, ele é filho do Aécio Cunha, ele usa Neves, que é o sobrenome muito honrado do avô Tancredo, mas ele é fruto do quê? Do avô. E o avô não teve 480 votos no colégio eleitoral. Não, teve um voto só. Você está se referindo a 1985, foi o meu, né? Foi o meu voto. Porque se eu conspirasse ou eu renunciasse, ele não seria presidente. Eu tinha uma verdadeira respeito pelo Tancredo Neves. E tenho também pelo Aécio. E tenho. Agora, honestamente, eu não vejo condições hoje políticas do Aécio ser um bom presidente e te explico por quê. Jânio Quadros foi eleito com 20 deputados do PTN, renunciou, não pode governar. Pelo PRN, Collor, 89. Collor foi eleito, foi cassado. Se você não tiver uma base no Congresso, você não governa. Então a Dilma terá PT, que é o maior partido, PMDB, que é o segundo. O terceiro bloco é o PP, com os prós, é o nosso bloco. O quarto é o PSDB e o quinto é o PSD do Kassab. Quer dizer, ela terá primeiro, segundo, terceiro e quinto partido. O Aécio não terá apoio nenhum no Congresso. Então vai ter que repetir um mensalão, um negócio qualquer para poder... Estou sentindo que o senhor está fazendo campanha para Dilma Rousseff. Que não, eu não estou fazendo campanha. Eu não estou fazendo campanha nenhuma, eu estou falando o que vai acontecer. Mas o senhor vai pedir votos para ela quando fizer campanha este ano? Na minha propaganda terá a candidata do meu partido, que é ela, o candidato do meu partido a governador, que é Paulo Scaff,
o candidato do meu partido a senador, que é Gilberto Kassab, vai ter o meu nome e o estadual que quiser. Tá, você vai fazer santinhos com esses nomes? Ah, sim, olha. Dilma vai estar no seu santinho? Estará no meu santinho e tem mais. E tem mais que eu vou dizer para você. Você que está me ouvindo, veja quantos políticos você conhece que está há 47 anos no mesmo partido, respeitando a fidelidade partidária. Acho que você não encontra um segundo. Paulo Maluf é o único. Doutor Paulo, em que cenário, estou vendo que o senhor acha que Dilma vai ganhar, mas em que cenário ela poderia eventualmente perder? Só se cair um avião. Com ela dentro. Mas isso não vai acontecer. Porque a Ucrânia está bem longe. Ou seja, então, o senhor não vê essa hipótese se desenhando? É evidente que eu já disputei muita eleição e posso escrever um livro. As eleições ganhas que eu perdi e as eleições perdidas que eu ganhei. É lógico, eleição, cada um pode ganhar, só não mas ganha... Então, em qual cenário talvez ela poderia perder? Eu acho que hoje a chance dela ganhar, vamos supor, é 98%. A chance de ganhar o Aécio é 1,9 e o Eduardo 0,1, sem juízo de valores. Estou dizendo sob o aspecto estatística eleitoral. Esses dois candidatos principais de oposição, Eduardo Campos, do PSB, Aécio Neves, do PSDB. Aécio Neves tem mais robustez nas pesquisas, Eduardo Campos menos. O senhor acha que é esse mesmo o cenário que vai se desenhar? Aécio em segundo, Eduardo Campos em terceiro. Eduardo não tem como decolar? O Eduardo Campos, eu conversei com ele 3 horas quando estive uma vez em Pernambuco. Quando? 2011. Eu fui para um casamento, Fernando Bezerra, Coelho, deputado federal, meu colega, e telefonei para o chefe da Casa Civil dizendo, olha, eu não tenho agenda com o governador Eduardo Campos, mas só quero que você avise ele que eu estou aqui. Mandaram um cara me buscar, fiquei com ele 3 horas conversando. Eduardo Campos é um homem encantador. Eu era muito amigo do avô dele, Miguel Arraes, que teve mais de uma vez na minha casa, eu tive mais de uma vez lá na casa dele, me dava muito bem com o Miguel Arraes. Encantador, e se um dia for presidente, Eduardo Campos será um grande presidente da República. É um conhecedor dos problemas, um homem correto. Ele se aliou a Marina Silva, fez bem? Bem casado, pai de 5 filhos. Bom, a Marina não tenho nada contra ela. Nada. Ao contrário, acho que ela é uma mulher de grande valor. Agora, ela tem uma visão das coisas um pouco, eu diria, antiquada. Por exemplo, o que seria o Centro-Oeste sem o agronegócio? Era uma tábua de índios. Então, uma vez eu perguntei ao ministro do Meio Ambiente o que é o bioma. Ele disse, tem que defender o bioma, tem que defender o bioma. E o bioma? Eu disse, o que é o bioma? Tem que defender 3 borboletas, 4 cobras, 5 lagartixas, 2 sapos e uma tábua de índios. Bom, é uma maneira de viver. Quer dizer, o homem antigo precisava uma tanga e um pedaço de carne crua. Mas será que é isso que os índios de hoje querem? Hoje os índios querem plano de saúde, quer carro do último ano, carro do ano, quer educação, quer televisão, não é isso? Quer dizer, eu acho que ele está certo. Então, você querer manter no status quo o Brasil, tal como Pedro Álvares Cabral descobriu... Eu estou entendendo que o senhor está achando que Marina Silva com Eduardo Campos não foi uma boa associação, é isso? Eu acho que ele não daria votos para ela, se ele fosse vice dela, e ela não dá votos para ele, ela sendo vice. Não dá. E em São Paulo, doutor Paulo, o que vai acontecer aqui na sucessão? Porque hoje a indicação é que Geraldo Alckmin, que é do PSDB, atual governador, é um favorito grande aí, segundo as pesquisas. E deve ganhar no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. O senhor acredita que há como o seu candidato, Paulo Scaff, que é do PMDB, ir para o segundo turno e ser um candidato competitivo? Você disse bem hoje. Hoje, eu perdi uma eleição do Mário Covas, éramos 4 candidatos, e ele era o 4º lugar. E ele ganhou a eleição. Então, a eleição, tudo pode acontecer. Mas é difícil reverter esse quadro aqui, pelo que dizem as pesquisas. Não fala muito em pesquisa,
Porque se pesquisa fosse verdadeira, vão ser corretos. Para que eleição? Chama o Datafolha, faz a pesquisa e já vai para o Tribunal Regional Eleitoral. Explica a taxa atual de 54% de intenção de votos para Geraldo Alckmin. Não, é recall, é lembrança, não é bom, voto. mas é bom para ele, né? Não, é lógico, eu gostaria de ser candidato a governador e começar com 54%. O máximo que eu consegui começar foi com 40%. Quer dizer, 54% é ter um número expressivo e é evidente, pode ganhar. Agora, você aqui afirmar que você faz uma roleta russa com 6 balas do tambor se ele não ganhar, essa afirmação você não faz porque você pode, quem sabe, morrer. Quem pode ir para o segundo turno com ele, se houver segundo turno? Bom, o Lula tem um grande prestígio, isso não tem dúvida. E o Lula vai entrar de cabeça na campanha. De Alexandre Padilha do PT. Padilha, muito bem. O maior tempo de televisão do Paulo Scaff, que tem o que mostrar, foi um grande comandante da geração de empregos aqui nesse Estado. A melhor educação do Estado hoje está no SESI, comandado por ele. Eu posso te dizer, porque a minha secretária me pediu: doutor Paulo, será que o senhor arruma um lugar no SESI para minha filha? Bom, eu telefonei para lá, arrumei um lugar no SESI para ela. E eu pergunto, como é que ela... Ele diz, doutor Paulo, que beleza, educação maravilhosa, a comida da refeição é limpa, é linda, é gostosa. Que bom que o senhor arrumou um lugar para minha filha. Eu disse, bom, eu fico feliz por você, mas fico feliz que tem outras centenas de milhares de crianças nos SESIs do Brasil, porque sabe, o SESI, sabe quem sustenta, né? Claro. A UOL, a Folha, a Eucatec, todo o Brasil. 2% da nossa folha vai para o SESI. 1% para o SESI e Senai. Isso. SESI e Senai. E o Senai é a melhor escola. Eu fiz Senai como engenheiro. E o SESI... Então, o Paulo Scaff tem o Duda Mendonça, tem o maior tempo de televisão e tem um recall de um homem sério e correto. Ele pode ir para o segundo turno, Padilha pode ir para o segundo turno e, na minha visão, Alckmin estará no segundo turno. Como o senhor explica o efeito aparentemente nulo que está tendo nesse processo eleitoral, aparentemente nulo, dessa crise de abastecimento de água? Olha, esse é um assunto que eu posso ter que falar 2 horas. Não, mas por favor, contenha-se. Porque o sistema Cantareira foi idealizado quando o presidente da Sabesp era o engenheiro Reinaldo de Barros, que foi meu prefeito. E ainda São Paulo fez muita injustiça, que ainda não deu para o Reinaldo ainda um nome de rua. Muito bem. Então, ele idealizou o sistema que foi mais de 90% construído pelo governador Paulo Maluf, quando a cidade tinha 12,5 milhões de habitantes. Você que gosta de estatística, a grande São Paulo, segundo o IBGE. Muito bem. Hoje tem 21. Então, quando a presidenta da Sabesp diz ao governador, não está chovendo, por isso que falta d'água, eu me permito dizer, Vossa Excelência está informando mal o governador. Falta água porque a população foi de 12 milhões e meio para 21 milhões. E a adoção de água, em vez de aumentar 80%, aumentou só 20%. Em vez de buscar água em outros mananciais, disse, não chove. Não, sim, não é verdade. Não tem água porque a Sabesp falhou, a Sabesp está ludibriando o governador. Vou fazer aqui uma declaração forte. Se eu fosse o governador, essa senhora já estava no olho da rua, porque ela é incompetente. Não, mas muito bem, o senhor está falando de um aspecto. Eu queria mais o aspecto político-eleitoral, porque pessoas estão sofrendo com isso. Agora, aparentemente, não atribuem essa dificuldade aí no abastecimento de água a um político em particular, a uma administração em particular. Eu estou errado ou isso realmente está acontecendo? Hoje você está certo. Mas eu acho que isso vem para a campanha eleitoral. Hoje, você acha que vai ser um tema da campanha? Acho que sim. Hoje, por acaso, almoçou comigo, deputado federal do meu partido, José Olímpio, missionário José Olímpio, da Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago. E ele me disse, ele foi vereador em Itu. Doutor Paulo, há 10 dias não tem água em Itu para tomar banho nem para beber. E aqui está sendo escondido o racionamento. O racionamento existe. Agora mesmo, meu segurança que está sempre comigo me disse, olha, na minha casa só tem água de dia, de noite não tem. Eu não posso tomar banho de noite. Doutor Paulo, o tema da corrupção vai fazer parte da campanha esse ano? Por que eu pergunto? O Supremo Tribunal Federal acabou julgando o mensalão, condenou vários políticos, muitos do PT.
Tem esse caso do mensalão, que chamam Mineiro, do PSDB, que também uma hora ou outra vai acabar sendo julgado. Esse tema é sempre muito recorrente na política. Você acha que nesta eleição estará presente também? Veja, a Dilma é séria. O Aécio Cunha, eu acho ele sério. Não tem nada, apesar desse negócio do aeroporto, não tem nada que o implique. O Eduardo Campos é sério. E aqui em São Paulo, o Alckmin é sério, Paulo Scaff é sério e Padilha também é sério. Então, acho que esse tema não estará na pauta porque os candidatos são corretos. O senhor falou esse assunto do aeroporto de Minas Gerais relacionado ao senador Aécio Neves do PSDB. Eu falei? Não, a Folha falou. Não, o senhor mencionou aqui. Ah, isso sim. Porque eu leio a Folha toda Muito obrigado. Deixa eu fazer um comercial, é meu primeiro jornal. Muito obrigado. O senhor fez um juízo sobre esse episódio, lendo a notícia a respeito do que aconteceu? Fiz. Qual é o seu juízo? O juízo, para mim, é negativo. Por quê? Eu não teria construído Aécio Neves diz que não houve nada errado. Ele pode dizer o que ele quiser, mas dentro da liberdade de expressão, ele vai permitir que eu, que sou mais velho, também tenha opinião. Mas qual é a sua opinião? Ou não vai exata? permitir que eu tenha opinião? Por que o senhor acha que é negativo? Veja, em volta são só fazendas da família. Então, a explicação que ele dá é o seguinte, não foi na fazenda, foi num terreno público, foi desapropriado da fazenda. Foi pior a explicação. Então, deram o aeroporto de presente e ainda pagaram para tirar a terra do sujeito. Quer dizer, eu vou lhe dizer o seguinte, a explicação foi pior do que a construção do aeroporto. Quer dizer, desapropriaram, pagaram R$1 milhão por uma terra que acho que a fazenda inteira não vale isso lá, e ainda construíram o aeroporto. E tem mais, ele não é um aeroporto público, disso eu entendo. Eu construí Guarulhos com quase 4 quilômetros de pista. É o maior aeroporto da América Latina e eu tenho, graças a Deus, meu esforço lá. Um aeroporto para jato, Learjet, vamos supor, precisa um mínimo 1.500 a 1.600 metros de comprimento. Se construiu para 1.000 metros, é só para uso particular da família. É para turbohélice. Se fosse público, tinha que ter no mínimo 1.500 metros. Que efeito tem isso? Eu construí, olha, espera. Eu levei avião para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, para Marília, para Bauru, para Presidente Prudente, para Avaré, para Sorocaba, para Barretos, que eu me lembro. Os aeroportos que eu asfaltei, o que eu ampliei. Um aeroporto que se preze para jato Boeing tem que ter no mínimo, como tem Congonhas, tem 1.900 metros. Então não foi para todo mundo, não. Foi um aeroporto particular, para a família. O senhor é um político experiente. Não, eu sou engenheiro. Não, sim, mas que efeito terá esse episódio durante a campanha eleitoral? Eu acho que não é um pecado mortal. Mas terá efeito? Terá um pecado venial. Algum efeitinho tem. Quer dizer, sempre é uma manchinha, entendeu? Mas tira votos? Parece aquela viúva que morreu e era solteira. Isso é como é que vamos enterrar em caixão branco? É solteiro? É caixão branco. E lírios brancos também. Aí um diz, não, põe umas violetinhas também. É um pecadinho venial, isso tem. Como é que o senhor se dá com os ex-presidentes da República? Isso não o impede de ser presidente, não. Mas é um pecado. Como é que o senhor se dá com os ex-presidentes da República que estão por aí? Sarney, Collor, Lula, Fernando Henrique. Bom, Sarney foi presidente do PDS. Isso. É o único presidente do mundo que, estando no PDS, se elegeu pelo PMDB. Não tem dois. Isso, quando eu estava na Europa, me perguntavam, mas ele está em outro partido. É como se você pudesse supor que o Obama fosse eleito presidente pelo Partido Republicano. Isso não existe. O Margaret Thatcher pelo Trabalhista. Isso só no Brasil e só na nossa justiça, que na ocasião, na minha opinião, claudicou. Ele não estava inscrito em partido nenhum para ser presidente. Bom, mas me dou bem com o Sarney. O Sarney teve na minha casa uma dezena de Deixa eu fazer uma pergunta para um engenheiro, então. Que nota o senhor daria para cada um deles? Sarney, Collor, Fernando Henrique e Lula. Bom, Sarney não estava preparado para ser presidente. Quem estava preparado era Tancredo Neves. Mas que nota o senhor dá para a presidência dele? De 0 a 10. Não, pera. Vamos pegar o último ano do mandato, sempre, não? Pode ser. Lógico, se avalia. O último ano do mandato de Sarney, com todo respeito, tinha 90% de inflação
ao mês. 84. 84% é pouco, não é? Pouquíssimo, ao mês. Ao mês. Eu via em supermercado que o remarcador remarcava o carrinho das donas de casa que ia entregar a mercadoria lá no caixa para pagar. Remarcava na boca do caixa. Bom, eu acho que ele não foi bom presidente. Não foi. E foi muito prejudicado porque ele se deixou dominar por diversos partidos. Era tão fraco que se deixou dominar. Não foi. Não daria bola. O Collor quis ser um bom presidente, tinha vontade política de ser um bom presidente, e o homem do primeiro mundo, que fala 5 línguas, mas estava naquela hipótese. Foi eleito pelo PRN com 20 deputados. Ninguém governa com 20 deputados. 0 a 10 ele merece quanto? Ele, eu acho que já merece 7 a 8, porque ele modernizou uma boa parte do Brasil. Quer dizer, permitiu que aquelas carroças se tornassem carruagens. Estamos com o tempo apertado. Fernando Henrique Lula, que nota, senhor? O Fernando Henrique é um homem do primeiro mundo. Eu acho que o Fernando Henrique foi um presidente que fez muitas amizades, como com o Bill Clinton, salvou 2 vezes o Brasil da bancarrota através do FMI. Eu daria uma nota 7. Lula? A Lula eu dou 9. Porque o Lula se reciclou. O Lula teve a coragem de vir do Partido Comunista, sanguinário, terrorista, e se tornou um grande democrata. E tem mais, a grande virtude do Lula, ele não tem rancor. Nunca, das minhas conversas com o Lula, eu vi ele falar mal de ninguém. Então vamos lá, Lula 9, Fernando Henrique, o senhor falou 7,5. 7. 7. Collor 7, 8. E Sarney, o senhor não deu nota? Eu não dou nota porque, vou dizer, esta inflação de 84% que você diz ao mês não existe. Não merece nota. Não. Dilma? Por enquanto. A Dilma, como pessoa física, correta, decente, eu dou nota 10 com louvor. Como administradora, eu dou nota 7 a 8. Doutor Paulo, alguns políticos da sua geração de expressão nacional têm anunciado aposentadoria. Vou citar 2. José Sarney, Pedro Simon. Perdão. Sarney se aposentou porque foi no Amapá, onde ele queria ser candidato a senador, E não conseguiu ser. E não podia ser candidato a senador pelo Amapá porque ele nasceu no Maranhão. Foi uma fraude. Não, mas tudo foi bem. vaiado. Então, ele desistiu. Não, mas ainda assim, ele anunciou, não estou falando o motivo, mas ele anunciou que não disputa mais. Não, ele renunciou à sua candidatura. O efeito é a aposentadoria. Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, também anunciou que não disputa mais. Esse, ao contrário, eu vou dizer para você que é um homem que eu respeito muito, correto, decente, lamento que o Senado vai perder um dos seus grandes nomes. Então, o senhor dessa geração continua, vai disputar mais um mandato. Eu estou quase, tenho 2 anos menos. Mas é da mesma geração, do mesmo grupo geracional. O senhor pensa em se aposentar? Quando Deus me levar para o céu, porque eu acho que... Você vai disputar a eleição até? Vida pública é vocação. Eu tenho uma experiência acumulada em construção de estradas, construção de aeroportos, construção de escolas, em saneamento básico, em hospitais, que eu não desperdiço. Eu sou hoje, em Brasília, um consultor de todos os deputados de estados mais pobres. Eu sou um consultor deles. Não vou desperdiçar essa experiência que Deus me deu. Então o senhor nem pensa em aposentadoria? Não. Nunca pensou? Não. E vou dizer, não peço o teu voto para não cometer um crime eleitoral. Não, pelo menos aqui. Vai lá, quando eu sair, vou te dar meu número. O senhor nunca pensou em sair da política? Não, porque política é vocação. É como você perguntar para um padre, o senhor vai sair de padre? Perguntar para um médico, o senhor vai deixar de ser médico? Perguntar para uma enfermeira, a senhora vai deixar de ser enfermeira? É só homem público. Doutor Paulo, desde 2010... Olha, vou dizer o seguinte, o cacuete no passado, para o político, é eles pedirem um autógrafo. Hoje é a fotografia. Eu tive nesse sábado em Campos Jordão. Eu vou lhe dizer o seguinte, não consegui sentar na mesa e comer alguma coisa. Cada 10 segundos eu tenho que levantar para tirar uma fotografia. Muitos selfies. Mas todos só.
Doutor Paulo, em 2010 e até agora, existe no site da Interpol uma notificação a respeito do senhor entre as pessoas que são procuradas internacionalmente pela Interpol. O senhor voltou a negociar com autoridades dos Estados Unidos a respeito de ter a retirada dessa condição de procurado no site da Interpol? Agora, veja, Fernando, tudo que você está falando é absolutamente verdade. Mas eu não sou procurado por eles, se eu for para um outro país, porque eu estou condenado. Eu sou procurado porque eles querem a minha oitiva. Agora te pergunto eu, esqueça Paulo Maluf, deputado, ex-governador, ex-prefeito, um cidadão brasileiro, um entre os 200 milhões de brasileiros. É chamado para depor na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, no Japão, na China ou nos Estados Unidos. Ele tem obrigação constitucional de tomar um avião e ir lá? Ou ele teria obrigação constitucional de ser ouvido aqui, por um juiz brasileiro, numa carta rogatória, ou então por videoconferência, aqueles criminosos, pilotos do Legacy americanos, que mataram 159 pessoas do Boeing, da Gol, foram ouvidos por videoconferência pela Justiça Brasileira. Então eu não estou procurado, eu estou aqui, dando uma entrevista para você. Não, claro, mas... Amanhã estou em outros lugares, tá certo? Muito bem. Então, estou às ordens. Agora, tomar um avião para ir lá, não. Segundo, o que eu estranho, e digo para você, de coração, que um brasileiro que nasceu aqui, que tem serviços prestados aqui, não tenha a mesma defesa do governo brasileiro que teve o Cesare Batista, este sim, criminoso, assassino, matou gente na Itália. Esse está condenado pela justiça italiana, está condenado pela justiça francesa, condenado pela justiça europeia e recebeu asilo aqui. E o Paulo Maluf não é defendido pelo governo brasileiro dizendo, peraí, tem uma Constituição esse país. Esse país não é quintal de ninguém. Você já falou sobre isso com a Dilma Rousseff? Não, com a presidenta não. Com o ministro da Justiça? Sim. Com tive quem? com ele diversas vezes. José Eduardo Cardoso? José Eduardo Cardoso, meu amigo, foi vereador comigo. Ele tentou, sim, interferir no assunto. Mas o governo como um todo, o Ministério das Relações Exteriores... Tentou interferir como, doutor Paulo? Espera um pouco, você quer ouvir o senhor Maluf? Ele está aqui na tribuna da Câmara, está na casa onde ele mora, que é mesmo há 47 anos. Ele mandou um comunicado para a Justiça americana? Não, ele fez um comunicado do Departamento do Estado americano. Mas não teve a força que teve para defender a permanência do assassino italiano aqui no Brasil. Eu não fui defendido pelo governo brasileiro como eu ou qualquer um dos 200 milhões que estão aqui teria o direito de ser defendido. Quando que o ministro José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça do Brasil, fez esse comunicado ao Departamento de Estado americano? Faz uns 2 anos. E nunca mais houve nenhuma gestão? Ele dá entrevista fácil. Pergunta a ele o seguinte, será que o Brasil não deveria, no mínimo, não na defesa do Paulo Maluf, na defesa de qualquer brasileiro que quisesse ser ouvido porque atropelou uma pessoa na Dinamarca, por que não ser ouvido no seu país de origem? Mas, doutor Paulo, deixa eu entender uma coisa. Depois você entendeu bem. Entendi muito bem. Você entendeu bem. Sim. Mas não vai me pegar em nenhuma contradição. O que eu disse, eu digo, afirmo e deixa gravado. Há 2 anos, o ministro da Justiça mandou esse comunicado. Nesses 2 anos que se passaram, o senhor fez alguma nova gestão para, enfim, tentar solucionar essa situação? Sim. Quais foram as gestões? Mas quais foram essas gestões? Ao meu custo. Quais foram elas? Por advogados americanos, dizendo que o senhor Maluf está lá. Ele não é fugitivo. Ele mora na mesma casa há 48 anos. E o que diz a Justiça americana aos seus advogados? Querem que eu vá lá. Eu não vou. Eu sou brasileiro. O senhor teme que pode ser admoestado, preso, alguma coisa? Não. Este é um país autodeterminado. Isso não é quintal de país nenhum. E o ruim é que vocês, jornalistas, não defendem o Brasil com o mesmo vigor que eu defendo. Como? Então um brasileiro amanhã do Rio Grande do Sul diz, eu quero ser ouvido pela justiça italiana, tem que tomar um avião e ir para lá? Não tem essa obrigação. Não tem. Mas por que a justiça dos Estados Unidos se recusa? Se recusa o quê? A ouvi-lo por videoconferência. Qual é o argumento que eles dão? Você vai lá e entrevista. Não, mas eles devem dar para o senhor o argumento. Não aceitamos... Eu não sou informante do Ministério Público de Nova York.
Você tem todo o direito, vocês têm lá, vão lá e diga, por que você não ouve o Paulo por videoconferência? Ele está à disposição, ele quer falar. Nesse período o senhor não viajou ao exterior? Não. Viajei uma vez. Para onde? Porque eu tenho passaporte diplomático. O senhor viajou para qual país nesse Eu período? tive na Inglaterra e tive na Itália. E daí o senhor não teme que, por conta desse aviso na Interpol, o senhor tenha problemas numa viagem dessa? Não. Não, pelo seguinte, porque eu não tenho processo condenatório, Fernando. Vocês, às vezes, com todo respeito, para ter uma manchete ou vender jornal, porque o Maluf vende jornal, eu devia cobrar direitos autorais. Por lá, manchete Maluf, e eu não tenho nada que ver com aquilo. Vocês deveriam perguntar a eles. Mas por que vocês não ouvem o Maluf, que mora na mesma casa há 48 anos? Ele não é fugitivo. Ele está na tribuna da Câmara em Brasília. Ele faz parte da Comissão de Constituição e Justiça. Não passa uma lei no país que não passa pelas minhas mãos lá. Mas os seus advogados, que eu imagino que sejam competentes lá nos Estados Unidos, dizem o que para o senhor, doutor Paulo, a respeito disso? Porque a situação se estende eu desde vou te 2010. dar a você o endereço deles para não perder tempo e eu ter que esclarecer por conta deles. Você pode entrevistá-los, eles darão entrevista a você. O senhor tem expectativa de que essa solução para esse caso venha em breve? Tem alguma cronograma? Tenho, porque eu estou no bom direito. Eu estou no bom direito, eu não estou me negando a falar. Eu estou aqui com você. Quando você me telefonou de Brasília e me convidou, eu disse que eu não vinha. Eu aceitei na hora. Quando eles quiserem que eu fale, eu falo. Mas é no meu território, eu sou brasileiro, eu respeito o Brasil e repito, esse país não é quintal de ninguém. Aqui tem Constituição, é um país que tem que ser respeitado. Eu e os 200 milhões que moram aqui. Doutor Paulo, há 2 ou 3 meses, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que documentos que constam do julgamento lá na ilha de Jersey indicam que o senhor teria tratado pessoalmente com advogados encarregado de dar explicações ao Deutsche Bank sobre a origem de um valor depositado no Deutsche Bank. Isso está lá no processo em Jersey. O que aconteceu nessa negociação? Olha, eu tenho muito respeito pela Folha de São Paulo. Você sabe que eu era amigo pessoal do Otávio Frias e é meu decreto a nomeação de Carlos Caldeira Filho, que era outro sócio da Folha, para prefeito de Santos. Agora, eu sei que a Folha quer vender jornal. E vocês tinham lá o Jamelê. Você lembra do Jamelê? Quem não lembra? O Jamelê é aquele que fazia as manchetes da Folha, das notícias populares. Um dia publicou uma manchete. Cachorro fez mal à moça. Lembra? Vendeu 200 mil exemplares na banca, porque todo mundo queria saber o cachorro que fez mal à moça. Aí na página 8ª, pequenininho, fulano de tal, morando no Capão Redondo, foi lá, comeu um cachorro quente e ficou mal do estômago, dos intestinos. Muito doido. Então, eu sei que a Folha quer vender jornal. Agora, o que a Folha não diz, e eu vou dizer, eu não digo que ela mente, ela só nega, que primeiro, eu não sou réu em Jersey. E que a sentença diz que eu não tenho conta em Jersey. Isso a Folha nunca disse, eu sou obrigado a dizer para você que ela é parcial. Mas por que o senhor está envolvido nesse processo em Jersey, então? Ah, você ficou entupido agora, né? Você não sabia disso. Ficou. Você ficou entupido agora, porque não sabia disso. Você sabia que eu não sou réu em Jersey? Não, você sabia? Mas o senhor é citado. Não, pera, citado. Eu podia citar você também. Mas por quê? Mas eu não estou citado. Não sou réu. Não me defendi. Não sou réu. E tem mais. A sentença diz que eu não tenho conta. Mas por que o senhor teve que constituir advogados para apresentar explicações nesse processo em Jersey, então? Se fosse no regime nazista ou fascista, você não precisava de advogado. Mas no regime do Estado de Direito, quando você eventualmente é acusado de maneira falsa, o que você faz? Ou você é pobre e tem um defensor público, ou você tem recurso e contrata um advogado. Foi o que eu fiz. Tem alguma novidade desses processos nos últimos dias, hein? Tem, que eu não tenho conta, nem sou réu. Essa é a novidade que eu dou para a Folha. E sobre o caso aí da notificação na página da Interpol, o senhor está aguardando que venha, enfim, uma iniciativa por parte da Justiça Americana? Não, tenho lá um advogado que está conversando com eles, continua conversando. Mas a solução seria o senhor ser ouvido aqui? Só tem uma solução. A Constituição brasileira tem que ser respeitada. É videoconferência ou é carta rogatória? Eu quero ser ouvido por um juiz brasileiro.
Doutor Paulo, o senhor tem uma carreira muito longa já como político e muitos casos rumorosos ligam o senhor a esses episódios. Sempre o senhor, enfim, quando é descrito, menciona. Mas sabe por quê? Isso incomoda o senhor? Não, eu tenho que pedir só direitos autorais, que vocês já ganharam muito dinheiro de maneira falsa, me envolvendo em coisas que eu não fiz. Por exemplo, a filha que vocês disseram que eu tinha fora do casamento. Me humilharam, tive que ir no Fórum da Penha, tirar o DNA com o meu laboratório, o DNA com o laboratório da menina, o DNA com o laboratório do juiz, e depois de 3 análises, eu não era o pai. Você acha que isso é justo? O senhor acha que há uma injustiça, então, da mídia em relação ao senhor? Não. Um dia me perguntaram, sabe qual é o gênero mais perecível? Eu disse, não sei. O que é o pepino, o tomate? Não. O gênero mais perecível é notícia falsa. Ninguém quer comprar o jornal de ontem. Na sua campanha... Você se entupiu agora também. Na sua campanha agora para deputado, o senhor tem viajado bastante, tem me dito? As pessoas perguntam desses episódios? Não. Eu vou lhe dizer mais que o que a experiência me diz. O voto da gratidão é muito relativo. O que a população quer é o voto da esperança. Você tem que dizer não o que você fez, o que você ainda vai fazer, o que eles estão absolutamente corretos. E é onde erra a campanha do Aécio e do Eduardo, que eles deviam dizer o seguinte, eu quero ser presidente para fazer isso. E não quero ser presidente porque ela tem esse. E, doutor Paulo, por que... Então, quero dizer para você, onde eu tenho ido, e faço isso há 47 anos, eles querem saber o seguinte, o que o senhor vai fazer se for eleito? O resto é repórter que pergunta, e povo não é repórter. Pergunto que o povo, você que estudou nos Estados Unidos, quer saber o seguinte, what about me? E eu? Como é que eu entro nisso? Doutor Paulo, e o senhor? Por que o senhor quer ser deputado federal de novo? Porque eu adoro tudo que eu faço. Eu adoro ir para Brasília. Adoro quando, por exemplo, o governador de Mato Grosso do Sul, Sebastião Puccinelli, um dia me disse, Maluf, você construiu tanta estrada lá vicinal barata, como é que faz? Eu ensinei ele a com o mesmo recurso que ele fazia 1 quilômetro, eu ensinei eles a fazerem 10 quilômetros. Acho que o Mato Grosso do Sul me deve isso. Quando, por exemplo, lá em Roraima, eles tinham problema de gado, eu ensinei eles como é que se faz. Quando tem problemas, por exemplo, no Amazonas, de navegação, eu disse qual é o tipo de barco que é mais barato para ser impulsionado pelas hélices de um motor diesel e o tipo de hélice. Sabe, eu tenho experiência. O senhor teve votações expressivas no passado, mas algumas delas, para alguns cargos, foram caindo ao longo do tempo. Uma só. Não é? Uma só. A sua expectativa esse ano de votação para disputar uma vaga de deputado federal é de ter quantos votos e quantos candidatos aí o senhor enxerga neste momento a deputado federal que serão bem votados em São Paulo? Quem são eles? Bom, em primeiro lugar, não vou dizer quem vai ser bem votado, que eu não vim aqui para fazer propaganda de concorrente. Agora se tiver um voto a mais do que necessário, eu agradeço. Muito bem. Deputado federal Paulo Maluf, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL.